muito felizes com a presença de vocês. É um trabalho que a gente vem fazendo desde o ano passado, né, que vem crescendo. Os professores de Fundo 2 têm se empenhado bastante para que isso chegue até vocês, para que esse trabalho se torne uma realidade cada dia mais forte, né, e o resultado está aqui. Então, eu recebo vocês com muita alegria no meu coração, no coração da Escola Ser, que eu espero que sempre todo o movimento que a gente propõe para as famílias, para os alunos, tenha essa adesão. Então, muito obrigado para vocês. A Fernanda vai falar um pouquinho sobre esse projeto que a escola vem desenvolvendo, né? E depois passar a palavra para a Carol. Beleza? Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe essa noite aí, que está uma noite gostosa de inverno, não, de outono, mas uma noite boa, gostosa, agradável. Tem um cafezinho, um chazinho ali, quem quiser experimentar uma bolachinha. Beleza? Fiquem à vontade, gente. Valeu. Curtam a palestra. Boa noite! Ah, não, tá fraco. Boa noite! Ah, melhorou muito, hein? Eu, na verdade, muito obrigada pela apresentação do tio Maurício, mas eu estou aqui representando a tia Vânia, que está ali no cantinho, que está com faringite, está praticamente sem voz e tossindo bastante, né, tia Vânia? Então, eu vou tentar chegar aos pés da tia Vânia aí para acolher vocês, né? É uma essência da Escola Ser, já é do conhecimento de todas as famílias, a questão do trabalho emocional, social que a gente tem com as crianças, a preocupação que essa escola, em sua proposta pedagógica, tem com esse desenvolvimento de todos os alunos. Essa parceria com as famílias para que esse desenvolvimento seja, de fato, de excelência e que a gente forme novas gerações melhores do que as nossas foram, né? Então, a Escola Ser, muito preocupada com isso, sempre investiu no desenvolvimento socioafetivo, né? O que isso tem a ver, proposta pedagógica, com o mundo atual? Conhecimento, né? Nós, enquanto educadores, e quando eu digo educadores, não são só os professores, somos todos nós, pais, funcionários da escola, sociedade de modo geral, temos aí uma missão, né, uma tarefa grandiosa de acompanhar a evolução a cada geração. Na nossa época, as coisas eram um pouquinho diferentes do que são hoje, certo? Ou só na minha época? Alguém aqui na adolescência, eu acho que vai ter alguém aqui na adolescência que vai responder que sim, mas, enfim, nós, né, na adolescência, imaginávamos poder ter na palma da mão o mundo todo? Tudo a gente pode fazer hoje, né, na palma da mão. E isso acaba oferecendo alguns riscos, porque é um mundo novo que a gente não domina. Se a gente propuser para os nossos filhos tarefas escolares, como nós fazíamos lá no passado, que é a nossa zona de conforto, ok. Mas nós precisamos aprender esse novo mundo para poder cuidar bem dessas cabecinhas que estão em formação, né? Nós temos aqui famílias de alunos de 5º a 9º ano, entretanto, muitos têm filhos menores ainda, né? Às vezes até na educação infantil. Então, é importante a gente sempre agregar esse conhecimento e esse desenvolvimento. Desde o ano passado, quando os alunos voltaram 100% para o ensino presencial, né, pós-pandemia, nós percebemos uma distância muito grande entre o cognitivo, né, porque o cognitivo a gente acompanhou, tivemos as aulas online, o conteúdo foi, o cognitivo avançou. Mas o social ficou bem aí prejudicado. E já desde o ano passado, a gente está proporcionando para os alunos essa reflexão. E esse ano de 2023, com muita satisfação, né, nós firmamos parceria com a Carolina De Felipe e com a Roberta Tavares Lopes, que é psicóloga, para nos instrumentalizar e trabalhar de uma forma eficiente, efetiva com os nossos alunos, buscando sempre aí agregar conhecimento. Então, esse momento não é o primeiro do ano,
né? Os nossos alunos já estão passando por um processo de conhecer muitos assuntos sobre o bullying, sobre o cyberbullying, né? E nós estamos já trabalhando com eles. E essa palestra é a parceria das famílias com os filhos e com a escola para que esse assunto seja, de fato, bem trabalhado, bem desenvolvido e que a gente tenha aí muito sucesso na criação e na formação dessas novas pessoas que estarão atuando no mundo. Então, é com muito carinho que a gente recebe hoje a Carolina para conversar um pouquinho com a gente sobre os perigos, né, sobre as armadilhas que a gente tem aí nesse mundo digital. Carol, seja bem-vinda. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante. Antes de que eu possa me apresentar e a gente começar, nós vamos passar um vídeo para iniciar, né, o colégio quer passar um vídeo para vocês, para que a gente inicie essa conversa. Tô morrendo de fome. Uma menina nova? Marcia, eu vi. Ela é muito feia com aquele óculos. Olha ela ali. Nossa, que feia. Nossa, com aquele óculos. Esse aparelho horrível. Pelo amor de Deus, você é muito feia. Gente, ei. O que você vê que você é? Eita, vamos embora! É que eles me chamaram de feia e que eu tenho 4 olhos. Que feio! Eles não têm direito. Eu concordo com vocês. Obrigada, não é pra você vir. Pode fazer? Vem! Você já pensou como uma pessoa que sofre bullying se sente? Ela se sente mal, fraca, triste e todas aquelas coisas que falaram pra ela, fica passando pela cabeça dela. A vida é feliz, não está misturar a alegria dos outros com coisas maldosas. Ajude seus amigos, colegas e família que passam por isso. Faça-os entender que não é a opinião dos outros que nos define. Não deixe de fazer coisas que você gosta ou ser você mesmo por medo do que as pessoas vão achar de você. Contanto que você esteja feliz, isso é importante. Não faça os outros se sentirem inferiores só para você ser superior a ele. Todas as coisas que acontecem na sua vida não podem ser descontadas em uma pessoa inocente. A boneza não está em ser forte, use a cabeça. O bullying tem que ser evitado. Tenha empatia com o próximo e saiba que se você mudar, todo mundo muda. Você pode mudar o mundo! Diga não ao bullying! Esse ano, nós estamos investindo na saúde emocional e social dos nossos alunos. A vida moderna trouxe grandes avanços e a gente também precisa ajustar e lapidar os nossos métodos para favorecer o relacionamento de cada um dentro da escola. A sensação de bem-estar e pertencimento é fundamental para uma aprendizagem saudável e uma vida equilibrada. Então, fortalecendo o relacionamento dos nossos alunos, fortalecendo o sentimento que eles têm em relação a si e ao outro, é que a gente vai conseguir uma sociedade mais justa, mais equilibrada e, acima de tudo, mais harmoniosa. Mas sozinho, a escola não faz nada, por isso a gente está envolvendo toda a comunidade escolar nessa grande força-tarefa, nessa grande ação com o projeto anti-bullying dentro da escola. Então vem com a gente, porque é através da parceria família-escola que a gente consegue corrigir a sociedade, transformar essa sociedade num ambiente gostoso de se viver. Vem com a gente!
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Roberta Tavares Lopes, psicóloga clínica e educacional, e queria deixar aqui para vocês uma mensagem muito importante. É de responsabilidade de toda a comunidade educativa, incluindo, portanto, pais, alunos, educadores e direção, realizarem ações de prevenção e de combate a qualquer tipo de violência e de bullying dentro da comunidade escolar e também do cyberbullying, que é o bullying virtual. Como que nós podemos realizar ações de prevenção e de combate? Desencorajando qualquer tipo de reação violenta ou vingativa diante de situações de conflito na escola, trabalhando com o desenvolvimento de habilidades socioemocionais que promovam as boas relações, a boa comunicação, a empatia, a solidariedade, a colaboração e desenvolvendo tanto dentro da nossa casa quanto dentro do ambiente escolar uma cultura de paz. Além disso, é muito importante que os pais estejam muito atentos à movimentação dos seus filhos com relação às redes sociais. Com quem meu filho está conversando, sobre o que ele está falando, a que coisas ele tem acesso, porque a gente sabe que o impacto do mundo virtual sobre as crianças e os adolescentes é muito grande. Se todos nós unirmos forças, falarmos a mesma linguagem e caminharmos na mesma direção, com certeza nós teremos um ambiente escolar com muito mais assertividade, muito mais solidariedade e realmente conseguiremos desenvolver uma cultura de paz que previne e combate qualquer tipo de violência no contexto escolar. Mano, você foi o último a sair da sala, no recreio, e retirou essa nota de nerd. Mano, você é um fracassado. Você é um fracassado. Só tem lixo aqui, pô. Lembro de 2023, ano pós-copo, revolucionário da tecnologia, você tem orgulho? Conhece o Jeff Bezos? Ex-CEO da Amazon, dono da Blue Origin atualmente? Então, ele tá fazendo um foguete pra pousar em Marte, entendeu? E vocês dois fazendo bullying com ele. O que vocês estão fazendo isso com esse pobre garoto? O que ele fez pra vocês? O bullying não deixa consequências só na vítima, mas também em toda a sociedade. Não seja você o vilão dessa história. Reciprocidade. Esperança. Simpatia. Participação. Educação. Inclusão. Transformação. Orgulho de ser. Respeito. Meu nome é Carolina De Filipe. Eu sou advogada criminalista há 20 anos. Eu sempre atuei na área criminal. Eu sou especialista em crimes digitais. E eu tenho mestrado em educação. E a minha pesquisa em educação é voltada para a educação de nativos digitais. Então, eu defendi meu mestrado em 2012, e há mais de 10 anos eu venho, então, juntando essas duas coisas. A experiência prática do escritório em relação aos crimes digitais e toda a pesquisa teórica voltada para os olhos voltados para essa geração, né, que nós temos hoje de nativos digitais. Esses problemas do mundo online, né, do mundo digital, eles acontecem já há muito tempo, mas eles pioraram muito durante e principalmente depois da pandemia, uma vez que a exposição às telas aumentaram demais durante esse período.
Então, eu queria trazer aqui para vocês, né, a minha ideia é trazer aqui para vocês algumas questões para reflexão, para diálogo, e algumas questões práticas também, tanto para os jovens, né, quanto para os pais, para que a gente possa conversar sobre esse assunto. Porque hoje de manhã eu falei para 400 jovens, numa outra escola, eu tenho feito palestra todos os dias, praticamente. E o que eu disse para eles foi o seguinte: quando o problema chega na minha mesa do escritório, é porque o problema já está grande demais. Então, essa conversa é para que a gente possa evitar o problema, para que a gente possa refletir sobre algumas coisas e evitar que o problema, de fato, aconteça. Tá? Bom, vamos lá. Tá na apresentação, gente? Se não tiver, a gente segue tranquilo, não tem problema, mas só para saber. Oi. Ah, tá. Isso, é isso mesmo. Isso. Obrigada. E a... O passador é para cá? Querido, o passador é para cá? Senão você... Isso, por favor. Isso. Tá. Gente, hoje, quando a gente pensa na questão da nossa relação com a internet e com todo tipo de eletrônico, nós percebemos a internet e todos os eletrônicos que estão à nossa disposição, nós dificilmente nos assumiríamos dependentes. Mas, por outro lado, nós também, né, não sabemos viver mais sem. Então, nós, adultos, temos muita dificuldade de deixar de lado os nossos celulares. Nós não nos permitimos, por exemplo, deixar o celular em casa, a gente volta para buscar. Então, a gente tem que começar a nossa reflexão pensando que os nossos filhos são espelhos do que nós fazemos. Eles seguem o tempo todo o nosso exemplo. E eu queria começar a nossa conversa colocando dois contextos, dois panos de fundo aqui para a nossa conversa. O primeiro é trazendo essa questão que foi trazida por um psicólogo comportamental chamado Maslow. Maslow é muito usado na propaganda, no marketing. E ele dizia que todo ser humano tem necessidades que podem ser divididas e hierarquizadas em forma de uma pirâmide. E ele dizia o seguinte: na base desta pirâmide, nós temos as nossas necessidades fisiológicas, as nossas necessidades de sobrevivência. Ou seja, todos nós temos necessidades de beber água, de nos alimentarmos, necessidade de dormir, necessidade de respirar. Isso a gente precisa para sobreviver. Na sequência, vem a nossa necessidade de segurança. Nós, seres humanos, buscamos a segurança por instinto. A gente quer se sentir seguro. Isso é tão instintivo que, às vezes, a gente está andando na rua, começa a cair alguns pingos de chuva, começa a chuviscar, a gente imediatamente corre para alguma cobertura. Mesmo sabendo racionalmente que aquele pingo de chuva não vai fazer nada com a gente, não é capaz de nos causar mal.
mas é instintiva essa busca pela segurança. Na sequência, vem a necessidade de pertencimento, porque nós somos todos seres sociais. E nós queremos estar em grupos com pessoas que pensam como a gente, pessoas que gostam da mesma coisa que a gente. No trabalho, nós nos aproximamos de outras pessoas que pensam mais ou menos como a gente, que têm os mesmos valores que a gente. Aqui na escola, a gente fica amigo de quem pensa a mesma coisa que eu, que gosta das mesmas coisas que eu. E essa necessidade de pertencimento, gente, na adolescência, é algo essencial. Os adolescentes fazem loucuras para pertencer, para se sentirem aceitos num grupo. Nós, adultos, não gostamos de nos sentir sozinhos. Ninguém gosta de se sentir deslocado socialmente. Mas, para os adolescentes, isso é muito mais difícil. E isso os leva a condutas, às vezes, muito impensadas, impulsivas, para que eles sejam aceitos em determinados grupos onde eles estão transitando. Na sequência, Maslow fala da nossa necessidade de afeto, de estima. E ele dividia essa necessidade em necessidade de ser amado, todos nós queremos ser amados, e da necessidade de desenvolvimento da autoestima. A nossa necessidade de ser amado é claríssima quando a gente vê o sucesso das redes sociais. As redes sociais, gente, só deram certo por conta dessa necessidade. As pessoas tiram foto no espelho da academia, tiram foto do prato que vão comer, para os outros falarem: ai, que lindo, que legal, que bacana. Na verdade, ninguém está nem aí para o que você vai comer. Mas a gente precisa dessa validação, desse like, né, do outro falando isso para a gente. E por isso as redes sociais prosperaram. Mas a gente precisa também desse desenvolvimento da nossa própria autoestima. E, por fim, no topo da pirâmide, a necessidade de realização, ou de autorrealização. E por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou falando isso para vocês para perguntar agora para os pais, para trazer para vocês essa reflexão de onde, né, ou onde vocês estão colocando o dinheiro, o tempo e a energia de vocês. Por quê? Porque Maslow dizia que uma necessidade só pode ser satisfeita quando a necessidade imediatamente inferior estiver totalmente satisfeita. Se eu fizesse uma pesquisa rápida aqui, sem perguntar quantos filhos cada um de vocês tem, qual é a idade deles, se é menino ou se é menina, mas só se eu fizer, sem saber nenhuma dessas informações, mas só se eu perguntasse assim: me fala em uma expressão, em uma frase, rapidamente, o que você mais deseja para o teu filho? O que você mais deseja para os teus filhos? Eu tenho certeza que a maioria diria: eu quero que ele seja feliz. É o que eu desejo. Eu quero que ele seja feliz. Eu não falei no meu currículo, tá? Mas eu tenho uma menina de 10 anos e um menino que faz 17 anos amanhã. Então, eu sou mãe
né? Eu vivo isso na prática o tempo todo também, tá? E eu responderia isso rapidamente. O que eu mais desejo para os meus filhos? Eu quero que eles sejam felizes. Porque quando eu digo isso, eu quero que o meu filho seja feliz, eu estou dizendo, eu quero que ele se realize. Eu quero que ele estude, que ele se forme, que ele tenha uma boa profissão, que ele viaje, que ele conheça o mundo, que ele se case, tenha uma boa companheira, um bom companheiro, que ele seja uma boa pessoa, que ele seja um cidadão honesto. Eu quero que ele seja feliz. Mas, gente, essa realização não é possível se as outras necessidades não estiverem satisfeitas. Os nossos filhos não passam frio nem fome. Mas será que os nossos filhos estão livres de violência? Será que eles estão vivendo em lares livres de violência doméstica, de alienação parental? Será que eles não estão sofrendo bullying? Os nossos filhos se sentem pertencentes às famílias que eles estão? Se sentem pertencentes aos grupos? Eles são queridos pelos amigos? São chamados para os eventos? Têm amigos na hora do intervalo para compartilhar as coisas? Será que os nossos filhos se sentem verdadeiramente amados? Uma escola que eu dei palestra mais de uma vez já, ela fez a seguinte ação no Dia das Mães. Pegou todos os alunos, desde a educação infantil até o ensino médio, e todos os funcionários, e disse para todos ligarem para sua mãe durante o expediente, durante a aula. Resultado. As mães que atenderam, e era para ligar e dizer, mamãe, te amo. As mães que atenderam o telefonema das crianças pequenininhas. Todas. Ai, filho, que lindo, que gracinha. Mamãe te ama também. Que surpresa boa. Ganhei meu dia. Mamãe está morta de saudades. Daqui a pouco a mamãe está aí para te buscar. Lindeza da mamãe. Beijo. As crianças cresceram um pouquinho, adolescentes, adultos. A maioria absoluta. O que você quer? O que você aprontou? Você está estranho. É você mesmo? Gente, em que momento a gente perde esses meninos e essas meninas? Em que eles ligarem para nós e dizerem, mamãe, te amo, é esquisito. Será que isso está claro para eles? Será que nós estamos desenvolvendo a autoestima dos nossos filhos? Ou estamos o tempo inteiro comparando-os com o primo, com o vizinho, com o outro amigo, com o próprio irmão, que é mais inteligente, mais educado, melhor aluno? Então, gente, não adianta se matar de trabalhar
para pagar a melhor escola, o curso de inglês, fazer a viagem dos sonhos, comprar a mochila da moda, o tênis caro, se às vezes o que eles queriam era conversar com a gente sem a gente estar assim. Espera aí, já vou falar com você. Espera aí, estou um pouquinho ocupada agora. Calma aí, já falo. Espera, calma. Você não está vendo que eu estou ocupada? Então, a gente precisa pensar sobre isso. O outro ponto de reflexão que eu queria colocar para vocês é sobre essa história que todos vocês conhecem. Né? É a história da Bela Adormecida. A Bela Adormecida, quando nasceu, foi dado a ela uma maldição. Se ela colocasse o dedo numa agulha de uma roca de fiar, ela e todo o reino, todo mundo dormiria por 100 anos, não é isso? E sabendo dessa maldição, gente, o que o rei e a rainha fizeram? Eles chegaram para ela desde que ela era bem pequenininha e falaram: Aurora, vem aqui, minha filha, você tem uma maldição. Você não pode pôr o dedo na agulha de uma roca de fiar. Então, presta atenção, minha filha. Roca de fiar, grande, média e pequena. Foto de roca de fiar, vídeo de roca de fiar de ferro, de vidro, de plástico, não se aproxime de uma roca de fiar. Foi isso que eles fizeram? Não. Eles mandaram sumir com todas as rocas do reino. Porque essa é uma ilusão que nós pais temos. Que a gente pode blindar nossos filhos dos males do mundo. Que a gente pode esconder dos nossos filhos os males que o mundo apresenta. Mas uma roca ficou, né? Lá no alto da torre. Porque tem sempre uma que fica. E aí, quando a Aurora se deparou com aquela roca, ela não só não sabia o mal que aquele objeto lhe causaria, como ela tinha curiosidade em relação a um objeto que ela nunca viu. Ela pôs o dedo e todo mundo sabe o fim da história. Ou seja, os nossos filhos só estarão completamente seguros se nós falarmos abertamente com eles sobre os males do mundo. O mal existe e está à espreita. Se nós não conversarmos com eles sobre isso, eles podem embarcar no mal, seja por não reconhecê-lo, seja por curiosidade. E a gente não pode correr esse risco. Dito isso, a gente pode começar. Eu não sei se vocês sabem, mas a internet hoje é a maior rua do mundo. Quando nós nos conectamos, adultos e jovens, ou permitimos que as nossas crianças se conectem, é como se nós estivéssemos andando numa rua com outras 4 bilhões de pessoas. Hoje, mais da metade da população mundial está conectada. Então, quando eu me conecto, quando eu permito que o meu filho se conecte, seja para jogar, seja para entrar numa rede social, seja para fazer uma pesquisa, seja para ver um vídeo, eu nunca estou seguro no sofá da minha casa. O meu filho não está seguro dentro do quarto dele. Eu estou exposto para outras 4 bilhões de pessoas. Então, a gente sempre tem que se perguntar:
Como eu devo me comportar diante de outras 4 bilhões de pessoas? Como eu vou deixar meu filho com outras 4 bilhões de pessoas? Quando vocês saem para trabalhar, eu tenho certeza que vocês trancam a casa, fecham as portas, né? Para ter certeza que a casa vai ficar fechada. Será que saem para trabalhar e deixam as portas desta rua escancarada com o seu filho lá, com outras 4 bilhões de pessoas? Quando a gente vai dormir, a gente dá aquela geral na casa, vendo se a porta está trancada, se a janela está fechada. E será que a gente vai dormir e deixa essas portas escancaradas para outras 4 bilhões de pessoas? Além disso, gente, o mundo digital gira numa velocidade imensa. Em apenas 1 minuto, em 60 segundos, são trocadas 41 milhões de mensagens no WhatsApp. Em apenas 1 minuto, em 60 segundos, são feitos 347 mil stories no Instagram. Em 1 minuto, em 60 segundos, são feitos 2,7 mil downloads no TikTok. Em só 1 minuto, são gastos mais de $1 milhão em compras online. E a gente poderia falar de todos esses números. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o mundo digital é a combinação da exposição para 4 bilhões de pessoas nesta velocidade. Não adianta eu achar que eu vou mandar uma mensagem, postar um vídeo, postar uma foto e que rapidinho eu posso apagar, porque não existe rapidinho no mundo digital. Alguém já viu, alguém já printou, alguém já guardou, e isso pode ser usado contra mim a qualquer momento. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Eu pergunto para os mais jovens, quando eu falo com os jovens, eu sempre começo a palestra assim. O fogo é bom ou é ruim? Depende, né? Depende, né? Depende. O homem, quando descobriu o fogo foi uma grande revolução na história da humanidade. O fogo colocou o homem acima de todas as espécies existentes na Terra. O fogo afastou as outras espécies. O fogo fez com que o homem forjasse ferramentas. O fogo permitiu que o homem passasse a cozinhar seus alimentos e, com isso, afastasse também doenças. O domínio do fogo mudou o curso da história da humanidade. Mas esse mesmo fogo, que trouxe tantos benefícios e é indispensável para nós até hoje, é o fogo que destrói, é o fogo que mata. E com tanta tecnologia que nós temos hoje, com toda a evolução, com toda a inteligência artificial, a gente domina o fogo, mas ainda não impede que ele destrua o Museu da Língua Portuguesa, a Biblioteca Nacional, tragédias como a Boate Kiss, com 242 mortos. Então, a gente precisa usá-lo, nós precisamos dele, mas temos que lidar com ele com cuidado, com zelo. E, do mesmo modo, é a internet. Eu tenho 43 anos, então eu vivi num mundo sem internet. E eu acho que alguns de vocês também. Nós conhecemos um mundo sem internet. E a internet veio revolucionar a nossa história.
A internet veio trazer um monte de coisas boas. A internet veio aproximar as pessoas, veio melhorar os negócios. A internet veio acelerar as informações. A internet veio trazer diversão. Mas, como fogo, ela destrói, ela mata. E a internet não destrói só o corpo, né, gente? Ela destrói a alma também. Então, a gente tem que lidar com ela com zelo, com cuidado. Porque nós não deixamos uma criança pequena mexer no fogão. Então, é o mesmo cuidado que o mundo digital precisa. Os pais têm responsabilidade jurídica por tudo que os seus filhos que estão em sua guarda ou em sua companhia fazem. A lei diz o seguinte, a lei traz 3 verbos para definir essa responsabilidade dos pais. Os pais têm o dever de cuidar, proteger e vigiar. Então, o dever é de cuidado, proteção e vigilância. Sabem o que isso significa? Uma responsabilidade em mão dupla. Ou seja, os pais têm que cuidar e proteger os seus filhos para que nada de mal aconteça com eles. Mas os pais têm que vigiar os seus filhos para que eles não façam nada de mal com os outros. Então, a responsabilidade é de mão dupla. E aí, a gente tem que entender que é preciso maturidade para lidar com esta ferramenta que pode ser usada para o bem e para o mal. E sempre surge para mim a pergunta, existe uma idade certa para uma criança ganhar um celular? Para um jovem ter um celular e chamar aquele celular de seu? Eu não tenho uma resposta objetiva para esta pergunta. Porque isso muitas vezes depende da necessidade da família. Mas eu tenho um caminho que eu digo o seguinte: todos os brinquedos, por determinação legal também, têm que ter esta etiqueta do Inmetro, dizendo a sua classificação. Esse quebra-cabeça tem essa etiqueta dizendo: atenção, não recomendado para menores de 3 anos por conter peças pequenas que podem ser engolidas. Se eu pegar qualquer celular, de qualquer fabricante, de qualquer valor, de qualquer marca, de qualquer tamanho, e virar do avesso, pegar a caixa, procurar, eu não encontrarei essa etiqueta. Eu não encontrarei essa etiqueta porque celular não é brinquedo. E se não é brinquedo, não tem que estar na mão de criança. Para mim, é simples assim. Agora, em relação às redes sociais, eu tenho respostas objetivas. Porque todas as redes sociais têm contratos, têm termos de uso. E os termos de uso determinam a idade para estar lá. As redes sociais têm idade certa para estar lá. Então, aqui, a resposta é objetiva. Vamos ver?
separei tudo que eu trouxe aqui é um compilado do termo de uso do contrato de cada rede social, tá certo? Separei os mais importantes. Instagram. Os termos dizem que você precisa ter 13 anos para usar o Instagram. E se eu tiver menos de 13 anos, mas os meus pais e responsáveis permitirem que eu use o Instagram? Você tem que ter pelo menos 13 anos para usar o Instagram, mesmo que seus pais ou responsáveis aprovem o uso do aplicativo. Se você quiser denunciar alguém no Instagram com menos de 13 anos, faça isso aqui. Quantos anos precisa ter para usar o Instagram? 13. Tem alguma dúvida no que está escrito aqui? Não, acho que está bem claro, né? Tá certo. O WhatsApp. O primeiro parágrafo fala em relação à União Europeia. O segundo parágrafo fala dos outros países. Se você reside em qualquer outro país fora da região europeia, você deve ter pelo menos 13 anos, ou a idade mínima exigida no seu país para registrar e usar uma conta no WhatsApp. Observações. Criar uma conta com informações falsas é uma violação nos termos de serviço. Registrar uma conta em nome de uma pessoa menor de idade também é uma violação nos termos de serviço. Quantos anos precisa ter para usar o WhatsApp? 13. Tem alguma coisa que não está claro nesses termos de uso? Ter menos de 13 anos viola os termos de serviço. Está escrito no contrato. Tá certo? Essa parte gera, assim, uma indisposição, tá certo? Nesse momento eu ganhei um hater, tá, gente? Há 11 anos eu falo isso. Eu só ganhei um hater esse ano, então eu estou bem, né? Eu fui dar uma palestra numa escola, estava lotada de pais. Aí, no dia seguinte, um adolescente criou um perfil falso e me mandou uma mensagem dizendo: você acabou com a minha vida. Eu e os meus amigos estamos odiando você. E eu pensei, cara, deu certo. É isso, é sobre isso, né? Então, estamos bem, né? E eu sigo colecionando haters, né? Olha lá. O famigerado Discord, né? Para quem não sabe, o Discord é um aplicativo muito usado para quem joga. Eles usam o Discord, os jovens usam o Discord, porque o Discord permite que você compartilhe telas, compartilhe vídeos, eles compartilham vidas, compartilham ferramentas no Discord. Só que o Discord é um aplicativo que tem dado muito problema, tá? Muito, não é pouco. Para vocês terem uma ideia, desde o início do ano, eu estou há meses estudando o Discord, porque o Discord tem trazido fantástico, até fez uma reportagem sobre o Discord, esse vídeo está lá no meu Instagram depois, se alguém quiser ver. Eu faz tempo que eu estou estudando o Discord especificamente, e quarta-feira passada, um casal com um filho de 17 anos, que estuda numa escola enorme em São Paulo, filho único, 6 horas da manhã, a polícia bateu na porta deles para apreender o celular
e o computador do menino, e por isso aqui, para não pegar o menino também. Por quê? Porque o menino estava pertencendo a um grupo nazista no Discord. Os pais não faziam a menor ideia. Quinta-feira eu fiz a audiência. E o menino não foi para a Fundação Casa por um fio de cabelo. Então, essa ideia de que Fundação Casa é coisa de menino que não tem pai e mãe, Fundação Casa é lugar de criminoso. E nazista é criminoso. Aí eu falei, não dá mais para não falar sobre o Discord. Né? Os pais precisam saber e precisam falar sobre o Discord. Então, o Discord é até uma conversa à parte, tá? Mas o Discord é a mesma coisa, tá? Para todos os países não listados abaixo, 13 anos é a idade mínima para acessar o nosso aplicativo. E eu fiz questão de colocar os países aqui para vocês terem uma ideia que quase todos os países da Europa colocam o Discord para 16 anos. E na América do Sul, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela colocam 14 anos. E o Brasil manteve em 13. Então, é inadmissível achar que uma criança pode estar no Discord. Não é lugar para criança. Tá certo? TikTok, que eu poderia falar mal de hoje até domingo, ininterruptamente. Tá? É preciso ter pelo menos 13 anos de idade para usar o TikTok. E 13 anos de idade. Tá certo? E para terminar, o YouTube, você precisa ter, no mínimo, adivinhem, 13 anos de idade para usar o serviço. Agora vejam, olhem, crianças de todas as idades podem utilizar o serviço do YouTube Kids, que foi feito para crianças. Gente, por que 13? Por que 13? Porque porque a maioria desses aplicativos é americana, com exceção do TikTok. Mas o TikTok é chinês, mas para entrar no mundo ocidental teve que se adequar aos termos de uso que já existiam. E nos Estados Unidos, as crianças são crianças até 12 anos, 11 meses e 29 dias. E se tornam adolescentes aos 13 anos. É o 13, né? Elas viram teens. Então, a ideia aqui é o seguinte: rede social é lugar de adolescente para frente. É lugar de adolescente com supervisão. Rede social não é lugar de criança, porque eles não têm discernimento para estar lá. Nem para o conteúdo e nem para as decisões. E eu vou provar isso para vocês. Deixar com que uma criança, deixar com que o adolescente, deixar com que alguém que não tem maturidade tome as suas próprias decisões, isso não é democracia, gente. Isso é negligência. A gente não permite que os filhos decidam o que eles vão comer, a escola que eles vão estudar, o horário que eles vão dormir. Então, a gente não pode permitir o conteúdo que eles vão consumir. Eles não têm o córtex pré-frontal desenvolvido o suficiente para tomar essas decisões. Então, nós temos que tomar essas decisões por eles.
E eu provo aqui. Quem que é esse? Ah, é o zóio, né? Os pais de vocês não conhecem o zóio. Deixa eu apresentar, então. Eles conhecem, né? Tem alguns que não conhecem o zóio, mas deixa eu apresentar o zóio, então, para quem não conhece. Tá? O zóio, meus caros, para quem não conhece, é um youtuber com 16 milhões de seguidores. Não tem 10, nem 100, nem 1000, nem 1 milhão. São 16 milhões. O zóio arrancou um dente ao vivo e online, no alicate, para ter visualizações, likes, tá? Hoje, falando, eu não vou constranger os filhos de vocês do lado de vocês, mas hoje, falando com os 400 alunos, só tinha aluno, eu falava assim para eles: que mais que o zóio fez, gente? E aí eles falavam: o zóio pôs fogo no próprio corpo. Que mais que o zóio fez, gente? O zóio tomou 1 litro de óleo. Que mais? O zóio foi num posto de gasolina e tomou um copo de gasolina. Que mais? O zóio propôs um desafio que era abrir um clipe e enfiar na tomada para sentir a intensidade do choque. E esse é o zóio, com 16 milhões de seguidores, que visualizam, dão like e monetizam o zóio. Esse é o Lars, um TikToker com bilhões, né, de visualizações nos seus vídeos. O Lars propôs um desafio que era lamber, os médicos, né? Lamber vasos sanitários. E aí, a proposta é: lamba um vaso sanitário e me mande o vídeo. Quanto mais esdrúxulo for, eu publico o seu vídeo. Ele tem bilhões de visualizações. Aí a Ava Luiz, queridinha das meninas, entrou no desafio e lambeu um vaso sanitário de um avião. Porque, afinal, é muito esdrúxulo, né? E aí, mandou para ele para entrar, então, no desafio. Se vocês procurarem por esse desafio no YouTube, vocês vão encontrar mais de 200 vídeos. E os vídeos continuam lá. E esse ano, em janeiro, morreram 2 meninos eletrocutados. Um de 15 e um de 16 anos. O desafio é equilibrar uma moeda até que ela se encontre com o carregador do celular para dar um estouro, um mini curto. Só que esse mini curto pode não ser mini, né, gente? E aí, esses 2 meninos morreram eletrocutados no começo do ano. Mas se você jogar o desafio lá, tem mais de 200 vídeos mostrando como fazer esse desafio. Assim como esse aqui, que caiu na graça das crianças e adolescentes, que é encher a boca de bala ou de marshmallow
e falar a palavra. Eu estou vendo eles falando que já viram mesmo. Porque ele enche a boca de bala ou de marshmallow e fala a palavra game. Esse youtuber, particularmente, ele gravou esse desafio, a boca dele rasgou, começa a sangrar e ele continua com o vídeo. E o vídeo está lá. E uma menina americana de 12 anos morreu asfixiada. Engasgou. Tá? Parou de respirar, engasgou. Porque é tudo engraçado, é tudo brincadeira, até que dê um problema grave. Eu pus um vídeo no meu Instagram mostrando os jovens fazendo isso. Esse e o próximo. Inspirados numa série, eles começaram a fazer nas escolas, raspando corretivo e aspirando, fingindo que estavam cheirando cocaína. Aqui, gente, nós temos 2 problemas. O primeiro, óbvio, é de saúde, porque aspirar corretivo não faz bem para ninguém. Mas o segundo é, o que esses meninos e meninas estão vendo para achar que é bacana, que é legal, imitar cheirar cocaína? Que tipo de valor é esse, por favor? Apologia ao uso de droga, com certeza. Né? O vídeo que eu postei tem os jovens fazendo isso e esse aqui. Teve escola que precisou proibir que os jovens levem cotonete, porque eles estão fumando cotonete. Eles põem fogo na haste e aspiram a fumaça do plástico. Tá? Né? Por favor. Vou falar da responsabilidade, tá? E aí, gente, é claro, né, que isso tem consequência. Eu joguei aqui algumas notícias. Esse menino loirinho aqui, ele não é brasileiro, mas esse caso ficou famoso, ele é inglês, por quê? Ele fez o desafio do apagão do TikTok, que é prender a respiração, e ele entrou em coma e foi internado, e o hospital na Inglaterra, no Reino Unido, decidiu por desligar os aparelhos. E a família entrou com um processo tentando impedir que os aparelhos fossem desligados. Mas os pais perderam o processo. E os aparelhos foram desligados. Então, um menino de 12 anos que morreu por conta de um desafio do TikTok. Esse menino aqui, de 10 anos, foi encontrado morto pelo irmão em Belo Horizonte porque aspirou desodorante num desafio do TikTok. E aí, o que eu quero falar para vocês agora, jovens, meninos e meninas? Que é muito fácil olhar para esses meninos agora, sentada aí nessa cadeira, do lado do pai, da mãe, me ouvindo, e talvez pensar assim, que besta, quem aspira desodorante? Que moleque tonto, eu nunca vou fazer um negócio desse. Mas, sabem qual é o problema? O problema é quando você está no grupo e todos os amigos estão falando assim, vai, bobão, só você não vai fazer?
Tá com medinho, seu covarde? Faz aí, é só uma brincadeira. Você vai ficar de fora? Ah, filhinho da mamãe, covardão. Você não vai ser mais nosso amigo. Nesse grupo você não entra mais, viu? Aí é difícil. Porque aí é a hora de dizer que o tonto é o TikToker, que o tonto é o YouTuber, que isso é perigoso, que isso mata. Essa é a hora difícil. Difícil é resistir à onda, é não ir pela cabeça dos outros. Essa é a parte difícil. Que vocês que estão aqui já são diferenciados, porque estão preocupados em aprender mais. Mas é nessa hora que vocês têm que resistir, porque sozinho é fácil. Difícil é quando está todo mundo pressionando. E aí, gente, vocês devem estar se perguntando, e essas plataformas não respondem por essas coisas? Menos do que deveria, mas respondem. O ano passado, o TikTok respondeu 7 processos por morte. Então, foram 7 processos envolvendo morte, o ano passado. Sabem o que esses 7 processos significam para o TikTok? Nada. Nada. A vida de vocês, a vida dos filhos de vocês, não vale nada para o TikTok. Nada. Esses processos estão na prateleira de processo. O aplicativo que mais foi baixado desde o início da pandemia, se o vídeo tiver visualização, se o vídeo tiver like, se o vídeo estiver monetizando, ele vai ficar lá. Porque entra no que as grandes empresas chamam de trade-off. É o perde e ganha. Se der ruim, como a moçada fala, a gente paga o processo depois. Então, quem tem que cuidar deles somos nós. O teu filho é valioso para você. A vida de cada um deles vale para vocês. Até porque o processo não traz nenhum deles de volta. Então, nós que temos que cuidar, porque as empresas não estão nem aí. Só um parênteses. Aqui é um outro assunto à parte, mas o PL 2630, que quer de alguma forma, ele tem problema, viu, gente? Não vou defendê-lo totalmente, não. Mas que quer, de alguma forma, regulamentar as empresas e fazer com que elas tenham responsabilidade em relação a essas coisas. Quando surgiu o PL, qual foi a primeira coisa que o Google fez? Pôs lá embaixo, abaixo ao PL 2630. Claro, ninguém quer pôr a mão no bolso. Ninguém quer responsabilidade. Lógico, eu não quero responsabilidade. Então, quem tem que cuidar deles somos nós. E a justiça está chamando os pais à responsabilidade. 2 exemplos aqui apenas. Esse foi um caso que abriu um precedente grande para nós, que foi um caso em Minas Gerais, que um juiz condenou 19 pais num grupo de WhatsApp por cometimento de bullying em relação a um menino. E o juiz disse assim: eu não vou condenar só quem começou a xingar e quem continuou a xingar. Eu vou condenar quem xingou, quem bateu palminha e quem deu risadinha.
Porque sem plateia não tem bullying. O bullying se alimenta do incentivo. Então, os 19 pais vão ser condenados. E ele termina a sentença dizendo: incumbe aos pais, por dever legal de vigilância, a responsabilidade pelos ilícitos cometidos por filhos incapazes sob a sua guarda. Pais, vigiem, se não pagam. Né? E um outro caso, foi um caso de um grupo que filmou um menino, um colega, usando o banheiro. E colocou esse vídeo no grupo da sala. E o juiz condenou os pais desses meninos, dizendo: isso não é brincadeira. O que humilha, o que traz uma situação vexatória, o que machuca, não é brincadeira. Vai pagar indenização, sim. Tem que ser punido, sim. Para fins didáticos, né? Então, gente, o que eu digo para vocês? Não vim aqui ser só mensageira do Apocalipse, né? Tem que ter algo para fazer, né? O que nós podemos fazer? Nós temos que acolhê-los, porque eles têm que sentir em nós que nós somos a segurança que eles precisam. Mas eles têm que saber também que as coisas têm consequências. Eles têm que saber que as condutas têm consequências. E que essas consequências são graves para eles e para os outros. Então, limite é tão necessário como o ar que a gente respira. Eu gosto muito dessa fala do professor Cortella, com quem eu já tive a honra de dividir o palco, a gente já deu uma palestra juntos, e ele diz o seguinte, que a família não é um espaço democrático. Democracia é um lugar onde todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. E na família tem quem manda e quem obedece. A família é um espaço que pode e deve ser participativo. Ninguém precisa ser autoritário. Nós podemos ouvir nossos filhos, mas quem dá as coordenadas somos nós. E eles precisam disso. Eles precisam, porque a gente não pode se iludir com uma questão, gente. Nós não podemos criar essa geração dizendo como eles são espertos, como eles são inteligentes. 3 anos, abre e fecha todos os aplicativos do celular. Eu, nessa idade, só comia areia. E ele entende tudo de tablet. Ele é muito esperto, ele é muito inteligente. Não confundam. Essa geração domina a tecnologia. Porque eles nasceram com os eletrônicos nas mãos. E está na hora de tirar. Mas eles são tão imaturos como qualquer criança de 6, de 8, de 10, de 12, de 14 anos. Porque maturidade só os anos de vida dão. Maturidade a gente ganha acertando e errando. E maturidade a tecnologia não dá. Então, eles precisam do nosso caminho, da nossa orientação. Então, gente, limitar o tempo de tela é necessário, mas é só a ponta do iceberg. Porque num tempo limitado dá para fazer um estrago. Então é necessário, mas não suficiente. Precisa limitar, mas é pouco fazer isso.
Eu coloco alguns questionamentos aqui para vocês, depois de ganhar mais alguns haters. Criança e adolescente não tem direito à privacidade. Tá certo? Não tem. Né? Daqui a pouco vem os ovos. Não, calma, peraí, deixa eu me corrigir. Ó, tem sim, peraí. Tem direito à privacidade, sim. Ó, tem direito à privacidade para tomar banho. Tem direito à privacidade para trocar de roupa. Tem direito à privacidade para dormir. Olha quanta privacidade. Tá? Então, mas não existe privacidade para atos que geram consequências jurídicas. Eu estou muito triste. Me deixa sozinha um pouquinho, eu quero ficar calado. Não gera consequência jurídica. Pode ficar sozinho um pouquinho. Vou te dar privacidade. Eu estou muito bravo. Vou xingar no Twitter. Não. Gera consequência jurídica, não posso te dar privacidade. Gente, redes sociais, conectar-se, estar na internet, gera consequência jurídica. Vocês têm que saber tudo que eles fazem, porque os responsáveis são vocês. Não existe a menor possibilidade de dar privacidade neste caso. Não tem. É imposição legal. Não é uma questão de ser chato ou nada do tipo. Perguntem-se, a rede social que o seu filho pertence está adequado à idade dele? Porque se não está, ele está com uma ferramenta perigosa nas mãos. Com quantos anos você acha que o seu filho está apto para operar uma panela de pressão? Ele não está apto para operar uma rede social na idade não adequada. Não está. Ferramenta errada na mão errada. A gente tem tempo certo para as coisas. Você tem domínio, você pertence à rede social que o seu filho pertence? Porque se você não domina, você não sabe o que ele está fazendo. Ele tem 14, 15, 16 anos e usa o Discord. Você não faz a menor ideia de como aquilo funciona. Senta lá do lado dele. Conversa com ele. Pergunta para ele te mostrar como é. Você sabe quais são os youtubers que seu filho está ouvindo? Se calça de paciência. Respira, assiste uns vídeos com ele. Né? Para saber quem ele está ouvindo, o que ele está ouvindo, quem ele admira. Tá certo? A rede social do seu filho está configurada de acordo com a sua idade? Ele não tem celular, mas ele loga o YouTube em qualquer aparelho da casa. Na TV, no computador, em qualquer tablet. Está sendo oferecido conteúdo para ele que não é adequado. E se ele clicar em um vídeo inadequado, abre um mundo para ele. Então, fixe um aparelho, ponha os filtros necessários, porque isso é uma questão de proteção. Você conhece as configurações de privacidade do seu filho? Ah, meu filho não tem celular, não tem rede social, caso da minha filha, né? Minha filha não tem celular, não tem rede social, ela tem um tablet. Mas, e os jogos? Tem... Ah, o meu hater também falou, coitada da sua filha. Ele também escreveu isso. E os jogos? Como está a privacidade? Esses jogos estão rastreando? O localizador está aberto?
Tem filho aí de 7, 8 anos, 9 anos, jogando Roblox, PKXD com chat aberto? Para o mundo? Vamos pensar sobre isso? Chat aberto é conversar com qualquer pessoa, gente. Vamos pensar sobre isso? E quantas vezes por semana você olha tudo? Gente, a tecnologia tem que ser nossa amiga. Então, controle parental é fundamental. Os eletrônicos dos seus filhos têm que ter controle parental. Com o meu filho, que vai fazer 17 anos amanhã, eu uso o Google Family Link, que, para mim, é o melhor controle parental. Mas existem inúmeros. O Google Family Link tem uma versão paga e uma versão gratuita. Mas você pode filtrar sites, palavras, você recebe relatório de tudo que foi acessado, você pode colocar tempo de uso e você pode bloquear o celular até à distância. Então, você não vai estar com o seu filho 24 horas por dia, 7 dias da semana. É o controle parental que vai fazer isso. E eu coloquei aqui para vocês, depois, Vânia, não sei se você consegue mandar esse material para eles, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês como colocar controle parental nos eletrônicos que eles mais usam. Todo eletrônico tem que ter controle parental. Então, Xbox, PlayStation, Switch, quem usa Windows, quem usa MacBook, quem usa Android e o controle parental da Netflix, que não é só fazer uma conta, tá certo? Então, são nossos olhos em tudo, tá certo? Né? Gente, caminhando para o fim já, controle físico também é segurança, principalmente para os adolescentes. O dono da brincadeira toda, né, mantém suas câmeras e seus microfones sempre fechados. E ele conhece de dentro tudo que é feito. Então, em laptop, em computador de mesa, em celular, coloque, isso é um conselho que eu dou para os adultos, coloquem um tapa-câmera. Isso custa centavos, vocês encontram na internet, né? Que, né, o meu celular, na minha casa, todos os eletrônicos têm. Por quê? Os nossos jovens, principalmente, eles levam o celular para tudo quanto é lado. Eles se trocam na frente do celular. Eles levam o celular para o banheiro, eles tomam um banho com o celular, né? E eu tenho certeza que vocês, toda semana, vocês escutam uma história de um amigo que teve o WhatsApp invadido, o Instagram invadido, não é? Invadir, gente, é a coisa mais fácil do mundo. Pelo menos a câmera frontal está protegida. Porque, para nós adultos, o reconhecimento facial é usado para uma série de coisas, inclusive para abrir aplicativo de banco, não é verdade? Então, mantenham a câmera frontal fechada, com barreira física, que é uma segurança a mais, e custa muito pouco, tá certo? De computador também. Terminando, gente, eu tenho certeza absoluta, porque eu sei que eu extrapolei o tempo, eu tenho certeza absoluta que vocês não negociam com os filhos de vocês o que diz respeito à ética, segurança e saúde no mundo real. Não negociem no mundo virtual. Se o filho de vocês chegar em casa com um estojo que não é deles, eu tenho certeza que vocês vão fazer devolver.
Então, não permita que o seu filho baixe música pirata, filme pirata, que ele baixe jogos piratas. Não permita que o seu filho ofenda as pessoas em grupos de WhatsApp, em redes sociais, que ele pratique discurso de ódio, que ele seja racista, homofóbico, que ele use do nazismo como brincadeira. Porque não existe, gente, criminho e crimão. Crime é crime. E crime é crime no mundo real e no mundo virtual. Se vocês não negociam com a ética no mundo real, não negociem no mundo virtual. Porque o que é antiético no mundo real é também no mundo virtual. Eu tenho certeza que vocês não negociam com a segurança deles no mundo real. Se o teu filho pequenininho não quer andar na cadeirinha do carro, você coloca ele na cadeirinha do carro, passa o cinto e vai com ele esgoelando até em casa, né? Porque isso não é questionável. Não negocie no mundo virtual. Crianças pequenas não jogam de chat aberto. Você não pode deixar a sua criança exposta para todo tipo de pessoa. Hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional do Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. No Brasil, a cada hora, 5 crianças são vítimas de abuso sexual. O Brasil é um país extremissimamente violento. E vocês acham que os pedófilos vão buscar suas vítimas onde? Onde tem criança, onde tem pré-púberes. Então, não facilite a vida dessas pessoas. Não negocie com a segurança do seu filho. Fiscalize tudo, vigie, saiba com quem ele converse, olhe as mensagens. Porque a vida do seu filho é preciosa para você. Eu tenho certeza que vocês não negociam em relação à saúde. Se seu filho não quer tomar o antibiótico, você conversa uma vez, conversa duas. Mas você não fala, ai, filhinho, o antibiótico é ruim, não precisa tomar não, deixa para lá. Você junta o bonitinho e faz ele tomar, né? Porque é assim que funciona. Então, não negocie com a saúde do seu filho no mundo virtual. Ninguém é saudável usando 8 horas de tela por dia. Nenhum adolescente é saudável passando a noite jogando. Uma criança que não tem idade para acessar determinados conteúdos, porque não tem o córtex pré-frontal pronto, não sabe digerir aquilo. E aí, gente, isso é também uma conversa à parte, mas quando isso é um estudo médico e de criminologia, quando quem não está pronto para receber um conteúdo de violência, recebe esse conteúdo, ele banaliza a violência, porque ele não sabe separar o real do imaginário. E ele traz a violência de forma banalizada para o mundo real. Não negocie com a saúde do seu filho. Gente, ninguém perde filho para celular. Nem para celular e nem para eletrônico nenhum. A gente perde filho para a falta intencional dos pais. Quando a gente só olha para os nossos filhos para dar ordem. Quando a gente passa o tempo inteiro com eles dizendo, já arrumou a mochila? Vamos almoçar? Já tomou banho? Só olha para a cara deles para dar ordem. E aí, sabe o que acontece? O mundo virtual fica muito mais legal. Porque quando a minha mãe abre a porta do meu quarto, é para encher meu saco.
E é muito melhor ficar na minha bolha. A gente perde filho para falta de atividade em família. Porque quando eu chego cansada em casa, é muito mais fácil cada um ficar na sua própria bolha e não ter que interagir. Porque está todo mundo cansado, né? Para que propor uma atividade em família? A gente perde filho quando a gente perde a paciência de fazer coisas prazerosas com ele. Quando a gente não tem paciência de brincar com uma criança menor. Quando a gente não tem paciência de escutar uma história de um adolescente maior. Quando a gente não tem paciência de interessar pelas coisas deles, que às vezes é chato para a gente mesmo. Mas se a gente não entrar no mundo deles, a gente vai ficando cada vez mais à parte. Eu termino com esse texto, que não é meu, mas é de uma grande amiga minha, que eu acho que amarra bem a nossa conversa. Os filhos do quarto. Antes perdíamos os filhos nos rios, nos matos, nos mares. Hoje os temos perdido dentro do quarto. Quando brincavam nos quintais, ouvíamos suas vozes, escutávamos suas fantasias, e ao ouvi-los mesmo à distância, sabíamos o que se passava em suas mentes. Quando entravam em casa, não existia uma TV em cada quarto, nem dispositivos eletrônicos em suas mãos. Hoje, não escutamos suas vozes, não ouvimos seus pensamentos e fantasias. As crianças estão ali, dentro de seus quartos, e por isso pensamos estarem em segurança. Quanta imaturidade a nossa! Agora ficam com seus fones de ouvido, trancados em seus mundos, construindo seus saberes, sem que saibamos o que é. Perdem a vida, ainda vivos em corpos, mas mortos em seus relacionamentos com seus pais, fechados num mundo global de tantas informações e estímulos, de modismos passageiros, que em nada contribuem para a formação de crianças seguras e fortes, para tomarem decisões moralmente corretas e de acordo com seus valores familiares. Dentro de seus quartos, perdemos os filhos, pois não sabem nem mais quem são ou o que pensam suas famílias. Já estão mortos de sua identidade familiar. Se tornam uma mistura de tudo aquilo pelo qual eles têm sido influenciados, e pais nem sempre sabem o que os seus filhos são. Então eu faço a cada um de vocês um convite, por favor, aceitem. Convido você a tirar o seu filho do quarto, do tablet, do celular, do computador, do fone de ouvido. Convido a você a comprar jogos de mesa, de tabuleiros, brinquedos diferentes. E convido a você a ter os seus filhos na sala. E joguem com eles. Divirtam-se. Escutem as vozes, as falas, os pensamentos. E tenham a grande oportunidade de tê-los vivos, dando trabalho. E que eles queiram aprender em família. Se sintam pertencentes no lar, para que não precisem se aventurar nessas brincadeiras malucas para se sentirem alguém ou terem um pouco de adrenalina que antes eles tinham nas brincadeiras de quintal. Gente, muito obrigada. E aí, pessoal? Muita informação, muita preocupação. Coraçãozinho está apertadinho aí? Pois é. Né? Essas são as informações que ficam por trás de uma câmera de celular, por trás de um laptop, por trás de um computador, de um videogame, que às vezes a gente acha que é inocente, que às vezes a gente acha que tudo bem, ele está ali numa boa, está aqui dentro de casa, está seguro. Fiquem atentos. Todos nós precisamos estar atentos. A escola tem um papel fundamental de identificar, às vezes, um comportamento diferente do aluno, levar até a família, mas a gente não consegue agir sozinho sem o complemento que tem dentro de casa. Então, é um tripé. Né? Para o sucesso das crianças, para o sucesso dos alunos, dos adolescentes,
precisam de 3 esforços: a escola, a família e o próprio aluno. Se cada um andar sozinho, a gente não chega a lugar nenhum. Tá joia? A gente disponibilizou um número de WhatsApp para perguntas e tal. Recebemos 2 perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, temos algum tempinho ainda, pouquinho tempo, né? Eu vou ler uma pergunta aqui da Juliana, que passou para a doutora. Achei muito interessante, muito pertinente. Ela diz aqui, ó: o que devo fazer se vejo comportamento inadequado de colegas do meu filho, desrespeito, ofensas, discriminações e grupo de WhatsApp? Tirar meu filho do grupo não resolve o problema. O que tem que fazer? Tirar o filho do grupo realmente é paliativo, né? Porque vai tirar e depois, muitas vezes, ele precisa do grupo até para se manter informado de outras coisas, né? A questão é o seguinte, o primeiro ponto é falar com os pais que isso está acontecendo. Porque os pais, muitas vezes, não sabem que os filhos estão tendo esse comportamento. Então, assim, eu faria isso em 3 passos. Em primeiro lugar, dar print nas conversas e mandar para os pais dizendo: olha, está havendo um comportamento inadequado no grupo dessa maneira, né? Gostaria que isso não acontecesse mais. Continuou o comportamento inadequado? Notifica formalmente. Olha, se o comportamento inadequado acontecer, vai ter que ser tomado providências judiciais. E, gente, não tenha medo de tomar providências como fazer boletim de ocorrência, se for caso de ofensas e etc. Porque enquanto as pessoas não sentirem que essas coisas têm consequência, não para. Né? Então, tem muito essa ideia de, é coisa de criança, mas os pais precisam olhar. Os pais precisam vigiar. Então, quem está fazendo é um adolescente. Criança não é para estar no WhatsApp, certo? Então, nós estamos falando de um adolescente maior de 13 anos. E aí, os pais têm que estar olhando o que ele está fazendo. Então, tem que ter uma conversa de pai para pai. Tá certo? E se os pais não tomarem a providência, vão ter que responder por isso. Né? Tá? A outra pergunta é em relação aos cuidados que tem que ter, uma sugestão para explicar para um filho de 8, 9 anos como se proteger de um abuso sexual, mas isso você mencionou bem no finalzinho da palestra, né? Mas se tiver algum complemento. Sim, eu até fiz uma sugestão hoje no meu Instagram, e aí faço uma sugestão geral aqui, tá? Isso vale para crianças, mas acho que até para pré-adolescentes, e talvez até para adolescentes um pouquinho mais novos, até para iniciar a conversa. Tem um livro fantástico que se chama Não Me Toca, Seu Boboca. Tá? Eu coloquei lá no meu Instagram hoje a capa do livro, se chama Não Me Toca, Seu Boboca. Conta a história de uma coelhinha, é uma história super lúdica, uma história muito bonitinha, leve, e com essa história você consegue falar de uma maneira muito leve com o seu filho, com a sua filha, sobre prevenção a abuso sexual. Porque você mostra, através da história da coelhinha, como ele deve agir, né? Não permitindo que ninguém faça nada que te incomode e pedindo ajuda. Então, esse livro ele é muito bom, porque ele fala assim de uma maneira bem leve mesmo, e dá para você mostrar até para uma idade um pouquinho mais avançada, é um livro infantil, mas assim, só a título mesmo de ilustração. E aí, porque, por exemplo, em casa, né, eu sempre mostrei esse livro para as crianças bem pequenas, e aí ele sempre volta como referência. Então, por exemplo, a minha filha, para falar desse assunto, a minha filha fala assim, mamãe, isso aí é do Não Me Toque, Seu Boboca, né? Ela está se referindo a qualquer ideia de abuso sexual. Então,
Então, assim, ele virou uma referência, né? Gente, falem sobre isso. Falem sobre isso. E tem uma... Dá licença, eu vou só me estender um pouquinho aqui. Hoje é dia de falar sobre isso, né? Tem um programa da Oprah. A Oprah foi abusada sexualmente, né, quando criança. E ela tem um programa em que ela entrevista 9 pedófilos em tratamento. E uma das perguntas que ela faz para eles é o seguinte: vocês não escolhiam... como vocês escolhiam suas vítimas? Uma pergunta mais ou menos assim. Se vocês quiserem procurar o programa está disponível, é bem interessante de assistir. E eles falam assim, uma das características é procurar uma vítima que a gente sabia que não tinha informação e, por isso, não ia contar para os pais. A criança que tem informação é uma criança segura. Então, a criança tem que saber que ela pode conversar com vocês sobre isso e que ela tem que pedir ajuda, que ela tem que gritar, que ela tem que correr, que ela tem que chamar outro adulto e que ela tem que se manifestar. E que ninguém pode fazer isso com ela, que o corpo dela é sagrado. Converse com isso com seus filhos o quanto antes, o mais cedo possível, né? Então, não deixem de falar isso. Esse livro é bem legal para falar sobre o assunto. Muito legal. Alguém tem mais alguma dúvida? Oi? Sim. A gente vai reproduzir o vídeo o outro vídeo. Tá joia. Então, o vídeo do início da palestra é um vídeo bem bacana. Os alunos fizeram uma produção teatral que chama para o bullying, né? Até a gente assistindo, vendo as crianças participando do vídeo, fala assim, pô, parece forte, né? Só que é uma encenação, mas ele pode acontecer de fato, né? Então, depois a gente encaminha pelo ClassUp, Tiavana, é isso? Beleza? E agora, gente, a gente tem... É um processo, né? Então, hoje acho que foi muito ilustrativo, foi muito educativo, muita informação para a gente, né? Nós temos ainda uma continuidade nesse projeto, então a gente tem mais um palestrante para vir para trazer um outro olhar sobre como trabalhar as crianças, informando as famílias de como os perigos podem acontecer, né? Ele produziu um vídeo, dá para a gente passar aí, Marquinho? Olá, tudo bem com vocês? Então, a gente está aqui hoje para dar um recadinho para você, que no próximo dia 6 de junho, a partir das 19 horas, vamos estar lá na Escola Ser, fazendo uma super palestra com vocês e trazendo informações que vocês nem esperam ou pensavam em conseguir alcançar. Aqui vamos falar dos nossos Cyberdeck, vamos falar de várias situações, então vamos estar lá. Nosso encontro está marcado, hein? É fechada só para os papais e para os estudantes da escola, mas já estamos dando um toque para vocês que esse encontro está marcado. Aqui é Alexandre Melini e junto comigo vai estar o meu amigo aqui, Fernando Amati, né, Fernando? Vamos levar para vocês cibersegurança na prática, para vocês conhecerem os principais ataques e golpes da atualidade, como identificá-los e como se defender deles. Tudo que vocês sempre tiveram curiosidade de saber, mas nunca encontraram ninguém para responder e explicar. A gente vai estar lá. A gente conta demais com a presença de vocês lá. A presença de vocês é muito importante, ok? Tchau, tchau. Até dia 6. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha valido a pena estar aqui nessas 2 horas, nesse momento, nessa quinta-feira à noite. O objetivo da escola é isso, é trazer informação para vocês, é trazer conhecimento para os alunos, para os pais,
enquanto a gente tiver a oportunidade de envolver toda a comunidade escolar, seja para apresentar um trabalho, seja para trazer uma palestra educativa, seja para promover um passeio, o nosso objetivo é esse, né? E a gente só funciona, a gente só atinge o objetivo se a gente tiver vocês conosco. Beleza? Vamos fazer uma foto?